Santo livro de 1 Reis, capítulo de número 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Está aqui, Deus. Achou ou não? Está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, mas se faz necessário para a nossa compreensão e aplicabilidade da palavra. 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis 3. Aleluia. Amém? Todos amém? Amém. Diz assim o Santo Livro, a partir do versículo de número 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que se te dê. Versículo 6. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração, perante tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Versículo 7. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar. Pela sua multidão, versículo 9, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. 20. Levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e a teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este vive é meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Amém? Continua. E trouxeram uma espada diante do rei,
E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque, entre aspas não, colchete, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, por de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar assento, glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uns irmãos noiva do Cordeiro, povo santo, eleito, amado, exclusivo de Deus, que Salomão é conhecido como um dos reis, ou o rei mais sábio das Escrituras Sagradas. Isso já é do conhecimento de todos. Mas aqui Salomão está assumindo o trono de Israel, que tinha nada mais, nada menos do que Davi por rei. E Davi, quando assume o rei de Israel, Israel era um reino pequeno. Mas após 33 anos de reinado de Davi, Davi fez o reino de Israel crescer 10 vezes mais do que era. E nós assumirmos algo que está dando errado, de repente pode ser um pouco mais fácil. Mas você assumir algo que está dando certo e você tem que manter ou melhorar, é mais difícil. Então, Salomão está diante de um grande desafio. Um desafio de manter o reino de Israel grande, forte, poderoso e fazê-lo crescer. Então Salomão, diante desse grande desafio, ele entende que ele precisa de grandes atitudes. E Deus é especialista em capacitar pessoas que estão diante de grande desafio. E quando nós estamos diante de um grande desafio, nós devemos ter uma atitude que ninguém teve. Note que no versículo de número 2, se você for olhar na sua Bíblia, o texto diz que o povo sacrificava nos altos. Quando você vai para o versículo de número 3, a Bíblia diz que Salomão, quando ele entende que ele se assenta ao trono de Israel, ele sacrifica 1000 holocaustos, mas ele não sacrifica nos altos, ele vai para Gibeão. Gibeão era o alto mais alto de Israel. Salomão estava ensinando para mim e para você: se nós estamos diante de um grande desafio, eu devo fazer o que ninguém fez, eu devo ir aonde ninguém foi, eu devo fazer aquilo que ninguém teve capacidade de fazer, porque o desafio é grande, mas a minha atitude será maior do que o desafio. Então você não pode fazer o que todo mundo faz diante desse grande desafio, porque o que todo mundo faz é comum, é natural, mas aquele que quer viver o sobrenatural tem que fazer algo anormal, meus amados irmãos. Salomão fez 1000 vezes mais do que o povo fazia. Salomão fez 2 vezes mais do que seu pai Davi uma vez já fez. Davi certa vez sacrificou 500 animais ao Senhor. Ninguém havia feito isso. Agora Salomão, diante do povo de Israel, ele faz 1000 vezes mais o que o povo fez e fez 2 vezes mais o que o rei Davi fez. Salomão estava nos ensinando que diante de grandes desafios nós devemos ter grandes atitudes. Vai um pouquinho mais segura. Nós queremos sentar no mesmo lugar, dar o mesmo glória a Deus, orar da mesma maneira e queremos que Deus remova a montanha. Nós temos que fazer o sobrenatural para mudar o coração de Deus, amados irmãos. Mude um pouco a sua forma de adorar. Mude a sua forma de se comportar diante do altar. Faça o que ninguém fez. Vai aonde ninguém foi. Ofereça o que ninguém ofereceu. E o coração de Deus irá se mover diante da sua atitude, diante desse grande problema.
1000 holocaustos. Imagina o banho de sangue que foi daquele sacrifício. Quantos sacerdotes precisaram? Quantos levitas Salomão solicitou para matar 1000 animais? Porque Salomão entendia a grande demanda. E às vezes eu fico vendo isso. As pessoas se movem naquela coisa mecânica, litúrgica, religiosa, dá o mesmo glória a Deus, dá o mesmo aleluia na entonação, conforme o pregador vai aumentando o tom de voz, aí ele glorifica, quando canta aquele hino, aí ele adora, quando o ministro ele fala, dá glória a Deus, aleluia, ele dá. Amados irmãos, quem entende que está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não precisa ninguém mandar, ele vai adorar, glória, ele vai além, aleluia. Ele faz o que ninguém fez. Ele vai onde ninguém foi. O povo ia nos altos montes, mas Salomão falou, a demanda é maior. Eu vou no alto e sublime trono, aonde o Deus de Israel está, e lá eu vou adorar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. A Bíblia diz que ele vai para Gibeão. Oh, glória. Depois daquele banho de sangue, depois daquele sacrifício, Salomão ele vai para Gibeão. Quando ele vai para Gibeão, a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele em sonhos. Amados irmãos, quando nós fazemos o que ninguém fez, quando nós vamos onde ninguém foi, Deus vai se revelar a você, Ele vai aparecer para você, Ele vai se manifestar a você. Você nunca viu, nunca ouviu, mas quando você entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, a vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável, se manifestará a você. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! O Senhor apareceu para ele em sonhos, amados irmãos. Mas os sonhos de Deus não são abstratos, são concretos. Os sonhos de Deus são realidade. A Bíblia diz que o Senhor aparece para ele em sonho e diz, pede o que quiseres que se te dê. Meu Deus do céu, pede, Salomão, que se te dê. Aí olha a atitude desse grande monarca. Ele chega diante do Senhor, ele está em Gibeão, no alto, como diz Isaías 57:15. Assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo o nome é santo. Num alto monte habito, mas também com contrito e quebrantado de coração. Salomão estava com o coração contrito diante da demanda, e ele foi buscar o Senhor, o Deus de Israel. A Bíblia diz que quando ele chega em Gibeão, o Senhor se manifesta para ele em sonho e fala, pede o que você quer que eu vou te dar. E olha a resposta dele. Versículo 6. E disse Salomão, de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste esta grande beneficência, e lhe deste a um filho que se assentasse no seu trono, como se vê este dia, ou seja, o dia que ele estava tomando o trono de Israel. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem entrar, e teu servo, ó glória, está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. E a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. Sabe o que Salomão estava ensinando para a gente? Amados irmãos, antes de pedir qualquer coisa para Deus, agradeça. Antes de querer qualquer coisa para Deus, elogie. Antes de querer qualquer coisa, favor, merecimento, obra, cura, salvação, agradeça ao Senhor. Salomão, antes de pedir qualquer coisa, ele estava agradecendo ao Senhor. Por quê? Agradecer depois que acontece é gratidão, mas agradecer antes de acontecer é fé, oh glória. É fé. É fé. Salomão, antes de pedir qualquer coisa, ele já estava em adoração, louvando, bendizendo, elogiando o nome santo do Senhor, o Deus de Israel.
Israel. A Bíblia diz que isso pareceu bom aos olhos do Senhor. É tipo, Jorge, que Deus ficou surpreso. É uma figura de linguagem que eu estou utilizando. Logicamente Deus não fica surpreso, mas Deus ficou surpreso com a postura de Salomão. Mas irmãos, a gente não está pedindo a Barack Obama, a gente não está pedindo nada a Lula, a gente não está pedindo nada a Bolsonaro, a gente não está pedindo presidente, prefeito, o prefeito de Magé, vamos pedir a ele, o prefeito bom. Não. Salomão estava diante daquele que criou o céu e a terra. E o Criador do céu e da terra estava falando: pede o que você quiser que eu vou te dar. Oh, glória. E ele fala: eu não vou pedir nada, eu vou te adorar. Eu vou te bendizer, oh glória. Ele está falando: ei, eu não merecia estar no trono, mas eu estou. Eu não merecia ser rei, mas hoje eu sou. Eu sou filho de Davi, não era para ser. Eu era para morrer, mas não morri. Por isso eu estou aqui. Por que eu estou? Por causa do Senhor. Por isso eu agradeço antes de qualquer coisa acontecer. Salomão adorou antes do sonho. E Salomão adorou depois do sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos tempos, nós precisamos de pessoas que têm um caráter constante de adoração. Nós precisamos de pessoa que, independentemente do que Deus faça ou deixe de fazer, vai adorar o nome do Senhor. A minha oração, lendo esse texto da parte da tarde, é que Deus forjasse o caráter da igreja cristã, fosse, na verdade, o caráter semelhante ao de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, exaltado, digno de glória, de exaltação seja o nome do Senhor. No eu vim do ventre da minha mãe, no eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, exaltado, digno de glória seja o nome do Senhor. Ele está falando: eu não deveria nem nascer, mas eu nasci. Eu não deveria ter nem esposa, mas eu tenho. Eu não deveria nem ter casa, mas eu tenho. Eu não deveria ter nem empresa, mas eu tenho. Eu não deveria nem ter filho, mas eu tenho. E tudo que eu tenho foi por misericórdia dele. Pessoas que têm um caráter constante de adoração. Pessoas que adoram em meio à morte, em meio à crise, em meio ao caos, em meio ao desafio. Pessoas semelhantes a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da fornalha ardente não se curvaram à estátua, permaneceram firmes. Se o meu Deus, em quem eu creio, quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se Ele não me livrar diante da tua estátua, eu não vou me curvar. Eu vou para o fogo, mas eu não me curvo. Eu vou para a fornalha, mas eu não me corrompo. Eu vou para o fogo, mas eu não adoro estátua. Eu vou para a fornalha, mas eu não me submeto. Porque eu tenho uma cultura do céu na terra. E eu sei em quem eu tenho crido. E que Ele é poderoso para que ainda nos meus ossos eu verei a Deus. E o quarto homem da fornalha visitou aqueles homens lá. E a palavra fala: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pela água, ela não te submergirão. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Oh, glória! Pessoas constantes. Pessoas semelhantes a 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pessoas que têm o caráter, oh glória, do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,4, a Bíblia vai dizer, 4,8, a Bíblia vai dizer: portanto, combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Ele estava para ser morto, mas estava adorando. Ele estava para partir, mas estava adorando, porque ele sabia que no tombar da cabeça aqui, a coroa se entregue lá, oh glória. Que a realidade daqui não muda a realidade do lado de lá, porque a referência não é a terra, a referência é o céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, oh glória.
A referência é o céu. Deus quer pessoas constantes. Salomão adorou antes, Salomão adorou depois do sonho. E quando nós pedimos o que é correto, até o que a gente não pede, Deus acrescenta. Eu vou repetir porque de repente você não entendeu. Quando nós pedimos corretamente para Deus, até o que a gente não pede, Deus nos dá. A gente está tão incrédulo, amado, que às vezes até para crer na palavra pregada está difícil. A gente não crê. Essa é a grande verdade. A gente não crê que o nosso Deus é um Deus do impossível. E Salomão não pediu ouro, nem prata, nem a morte dos inimigos. Deus está falando, Salomão, a sua oração, o seu pedido foi tão oriundo dos céus, que até aquilo que você não me pediu, eu vou te acrescentar. Você não pediu a morte do inimigo, você não pediu riqueza, mas eu vou te conceder. É soberania, é graça, é vontade minha, mas eu vou te dar, Salomão. Porque tudo que você tem, tudo que você é, você não merecia nada. Nem eu e nem você. Mas sabe o que o rei fez? Concedeu. Abençoou, glória. Aleluia. O rei agiu de benevolência. Porque Salomão pediu sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus concedeu, amados irmãos. Deus concedeu. Deus deu uma sabedoria que ele diz: antes de ti não houve, nem tampouco haverá, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Vou te dar longevidade se você andar nos meus estatutos. Vou te dar vida eterna se você andar nos meus estatutos. Você vai viver comigo se andar nos meus estatutos. Você vai estar ao meu lado se andar nos meus estatutos, Salomão. Você pediu sabedoria, eu te dei. E Deus respondeu. Respondeu, pastor? Respondeu. Sabe como que Deus respondeu o pedido de sabedoria para Salomão? Você já falou, pastor, dando riqueza, dando morte dos inimigos, está lá no texto. Não. Salomão pediu sabedoria. Deus deu problema. Né, Juliana? Olha. Salomão, quero sabedoria para julgar o teu povo. Porque o teu povo é grande, numeroso, de maneira que não dá nem para contar. E como que eu posso julgar esse teu povo? Porque eu ainda sou menino, eu não sei sair nem entrar. Então careço de sabedoria para julgar prudentemente o teu povo. Ele está falando, o povo não é meu, o povo é teu. A casa não é minha, a casa é tua. A igreja não é minha, a igreja é tua. A esposa não é minha, a esposa é tua. Os filhos não são meus, são teus. Por isso eu careço de sabedoria. Ai Deus, eu vou te dar problema. Porque a sabedoria é mostrada na resolução de problemas, amados. Entendeu, Jorge? Tem gente que é esquentada, vai falar, Deus me dá paz. Deus vai colocar mais atribulado do teu lado. É mesmo? Senhor, eu preciso de paz, temperança, domínio próprio. Eu sou desequilibrado, eu sou nervoso, eu sou iracundo, eu sou semelhante a Pedro. Se demore para mim, eu corto a orelha, Deus. Vou colocar mais gente ruim do teu lado para testar o teu caráter, para aquilatar o seu temperamento, para forjar o seu caráter, o caráter do meu filho. Vão te escarnecer, vão te humilhar, vão tacar pedra, vão maldizer, vão te injuriar. E você vai falar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. Glória a Deus, aleluia. Deus deu problema. Mas entenda, amado, que o problema, ele é só um papel de embrulho. Porque o verdadeiro presente está dentro, no meio desse problema.
Se você pediu sabedoria ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele vai te dar adversidade? Sim, mas nesse papel de embrulho, descrito a adversidade, tem lá o presente de Deus, manifestando a graça e falando: eu respondi a sua oração, eu respondi o seu clamor, eu estou forjando o seu caráter, eu estou impregnando em ti o meu Espírito Santo diante de você. Veio o problema, porque Deus quer que pessoas sejam removedores de montanhas, solucionadores de problema, pessoas que vão ter o caráter de Jesus. E diante de Salomão, já no primeiro dia do trono, o que aparece? 2 prostitutas com um mega problema. Porque aqui nós já temos que ter algo em mente. O quê? Elas são prostitutas. E prostituta, mediante a lei de Moisés, elas estão à margem da Constituição. E quem vive à margem da Constituição não tem os direitos que a Constituição dá. E elas vão diante do rei requerer direitos, sendo que elas não cumprem a lei para ter os direitos da lei, para ter os benefícios da lei. Eu vou te dar uma resposta. Essas 2 mulheres aqui, sabe quem é? Eu e você. Andamos a nossa vida toda à margem da Constituição Celestial. Vivemos a nossa vida toda desobedecendo os mandamentos e estatutos do Senhor. E ainda assim, quando o caos bate a nossa porta, a gente vai requerer de Deus resposta. Mas a Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Salomão, se ele quisesse, ele nem recebia aquelas mulheres, mas por graça, misericórdia, benevolência, favor imerecido, ele falou: vocês não merecem, mas eu vou recebê-las. Vocês não merecem, mas eu vou perdoar. Vocês não merecem, mas eu vou salvar. Vocês não merecem, mas eu vou curar. Vocês não merecem, mas eu vou dar o direito de uma audiência celestial com vocês. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aquelas mulheres chegaram para serem ajudadas. E o texto sagrado diz que uma das mulheres fala: ah, meu Senhor, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela mesma casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco naquela casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou o meu seio, o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este vive é meu filho, e teu filho o morto. E a outra diz: não, por certo, o morto é teu, e meu filho o vivo. Está lá o dilema diante do juiz sábio. E vamos por partes aqui. Elas são prostitutas, elas estão à margem da sociedade, por isso a etimologia da palavra marginal, que vivia à margem da sociedade. Elas viviam à margem da constituição do reino de Israel. E Salomão decide atendê-las. E elas falam: nós moramos na mesma casa, eu gerei um filho, essa também gerou, só que à meia-noite o filho dessa morreu. E a outra percebeu que seu filho morreu, dormindo a tua serva, ela tira no filho vivo, coloca o seu morto, porque ela dormiu sobre o seu filho. E eu, quando acordei para dar de mamar, quando pela manhã a luz raiou, iluminou, eu olhei e vi que não era o meu que eu tinha tido.
e ela vinha trocada. O grande problema aqui, primeiro ponto, não foi gerar. Porque filho é bênção do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, são flecha na aljava do valente. Então o problema não é gerar. Gerar é bênção. Gerar é dádiva. Gerar é presente. Agora, filho na Bíblia significa sonho, projeto e milagre de Deus, dádiva de Deus, presente de Deus. E essas mulheres aqui geraram, elas sonharam, e o sonho se realizou, o projeto se tornou concreto, real, palpável, saiu do abstrato e veio para a realidade, porque é isso que significa uma gestação, é gerado no abstrato, gerado no oculto, e quando nasce, vem para a luz. Assim são nossos sonhos, projetos e realizações. Só nós sonhamos, só nós sabemos, está sendo gerado no oculto, mas quando se torna concreto, vem a luz. Só que tem um problema. Uma não conseguiu manter o seu sonho vivo, matou por causa do sono. E a outra conseguiu manter o seu vivo, porém o sono permitiu que o seu sonho fosse roubado. Agora a grande questão que eu pergunto para você é desse que deixa o seu sonho morrer, ou que por causa do sono você deixa alguém roubar o seu sonho? Eu vou repetir. Você é desses que por causa do sono da indolência, você dorme por cima do seu sonho e mata os seus sonhos, os seus projetos, suas realizações. O que são isso, pastor? Sua família, seu casamento, seu ministério, sua vida espiritual. Você está no sono da indolência, por isso você dorme sobre ele e o mata. E outros, como as 10 virgens, dorme e permite alguém roubar os seus sonhos e os seus projetos. Quem você é? O que você está deixando morrer pelo sono da indolência? O que está fazendo você rolar por cima do seu sonho e querer o sonho que é dos outros? Tem gente querendo roubar aquilo que é dos outros. Não faça isso. O que é teu. E se Deus te deu, é teu. Não toma aquilo que é dos outros, senão você fica leproso. Como assim, pastor? Lembra de Geazi? Quis pegar as 2 mudas de roupa e as 2 mudas de prata. Junto com as 2 mudas de roupa e as 2 mudas de prata, veio a lepra de Naamã, porque ele quis pegar aquilo que não pertencia a ele. Então se contente com o que é teu e adore a Deus nisso daí. Agora tem aqueles que por causa da indolência matam seus próprios sonhos e projetos e quer pegar o que é dos outros. Isso é pior. Isso é pior. Aí a Bíblia diz, ela trocou, pegou o vivo da mulher, foi para a cama, ficou quietinha dormindo com aquilo que não era dela, e a outra dormindo não percebeu, quando acordou pela manhã foi amamentar. Só que quando ela foi amamentar, sabe o que estava? Estava morta. Ela só reparou quando o sol da justiça brilhou. Ela falou, opa, isso aqui não é meu. Não é meu, está morto. O meu não estava morto, o meu estava vivo. Mas isso fala de pessoas que estão querendo viver amamentando aquilo que já morreu. Eu vou ser mais claro para você. É um exemplo tipo assim, eu estou falando que eu conheço gente que é assim, até hoje. Um filho morreu, aí está lá, o quarto, o guarda-roupa, as roupas, estão tudo lá. Morreu. E a lógica da vida é, morreu faz o quê? Morreu faz o quê, gente? Morreu faz o quê, gente? Me ajuda? Enterra, gente. Morreu, enterra. Tem o luto? Tem. Tem a dor? Tem. Tem a saudade? Tem. Mas nós não podemos viver alimentando aquilo que já partiu. O nome disso na Bíblia, sabe o que é? Necroforia. Como assim, pastor? É o texto que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O nome disso é necroforia. Uma lei romana era o seguinte: quando alguém matava algo, ou alguém, o corpo daquele que ele matou era amarrado nele. Ele tinha que conviver com aquilo que ele matou. E o bicho que
estava comendo morto, comia o vivo. E ele andava com aquele morto e ficava dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Necroforia. Vivo carregando aquilo que já morreu. Pessoas que ficam presas àquilo que já foi. E nós devemos ter uma maturidade do céu. E aí a gente só tem isso quando o sol da justiça brilha. A gente fala: não, isso não pertence a mim, isso pertence a outra pessoa, porque o que é meu está vivo, porque o meu Deus é o Deus da vida. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Oh, glória! E se morreu em Deus, nós o veremos. Ou se morrermos em Cristo, seremos ressuscitados. Mas não podemos andar com coisas mortas em nós, porque o bicho que está no morto vai nos comer em vida. E isso é necroforia. Não se pode. Eu disse isso aqui na quinta-feira. Nós não podemos viver de passado. Quem vive de passado é professor de história em museu, amados irmãos. O passado é referência, mas não é destino. Vou repetir: o passado é até referência, mas não é destino. Por isso que o retrovisor é pequeno, o para-brisa é grande. Eu só olho para o retrovisor como referência, mas não é o meu destino. O meu destino é olhar para frente, para o autor e o consumador da fé. Oh, glória! Eu disse na quinta-feira, torno a repetir porque faz parte, é didático. Saudade e nostalgia, ambas apontam para o passado, mas são coisas distintas. Nostalgia, voltar àquilo que me traz dor. Saudade, voltar àquilo que me fez bem. Então, quando eu volto ao passado e sinto dor naquilo, nostalgia. Quando eu volto ao passado e sinto saudade, aquela coisa boa, aquele negocinho gostoso, jogar bola na rua, aquela coisa, subir no pé de engar, aquela coisa gostosa, põe atrás de pipa, dar moca, tomar moca, brincar de salada mista. Quem já? Levanta a mão não, sabe? Levanta não, vai se entregar. Saudade. Agora, quando eu volto ao passado, eu sinto dor, eu sinto angústia. E eu vou me enclausurando, é nostalgia, é a junção de duas palavras gregas. Nostal, voltar a casa, gia, dor, casa da dor. Pessoas que voltam à casinha mental da angústia, da tristeza, da dor, da decepção, da perda. Mas nessa noite, pelo Espírito de Deus, o sol da justiça vai te iluminar e você não vai viver mais de nostalgia. Você vai viver com saudade. Você vai ser semelhante ao profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando a nostalgia, como o apóstolo Paulo, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Volte até o passado, mas lembrando das coisas boas. Eu disse para esse meu amigo que perdeu o filho, eu falei: meu amado, você conservando tudo isso, te traz alegria ou dor? Ele: dor, porque eu perdi meu menino. Por que meu menino partiu com 42 anos? Essa droga maldita, esse vício do álcool levou meu garoto. Por quê? Por quê? Porque olha só essa roupa. Eu falei: cara, se essa roupa te traz dor, se essa roupa te traz angústia, se as blusas, os tênis dele traz angústia, se desfaz disso. Lembra do seu menino bem, saudável, quando te abraçava, quando te beijava, quando você levou para a escola. Lembra das coisas boas. E tem o texto de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não olhe mais para trás. Você não vai trazê-lo. Você não pode. Mas você pode ver bem, convivendo e olhando para a perspectiva correta para essa situação. Ela olhou e falou: não é meu. Isso aqui não é meu. Isso aqui não me pertence. Essa depressão não é minha, não me pertence. Isso morto não é meu, não me pertence. Partiu. Foi-se.
Aí ficou aquele embate. É meu. O vivo é meu. O morto é seu. Não. O morto é seu, o vivo é meu. Eu sei. Não. E, mano, não tinha DNA. As crianças mamavam, não falavam. E uma está viva e a outra está morta. E mais, elas eram prostitutas. Não tinha referência. Só um juiz sábio para decretar o veredito e dar uma conclusão exata. E Salomão está diante daquele dilema. Uma falando, o vivo é meu, ela me tomou. Ela não teve sabedoria para lidar com o seu sonho. Porque, amado, vamos voltar aqui em questão um pouquinho de filho. Enquanto o filho está na barriga, as mulheres que geraram, né? Ok? Você vai me entender. Enquanto o filho está na barriga, é um pouquinho mais fácil. Sabe por quê? Para onde você vai, teu filho vai atrás. Seu filho come o que você come. Seu filho bebe o que você bebe. Você dorme, seu filho dorme, porque ele está aqui dentro. Às vezes não, fica lá dando chute, aquela coisa toda, mas está aqui. Mas depois que o pedacinho de carne sai para fora, não quer comer mais o que você come, não quer beber mais o que você bebe, não quer dormir na hora que você vai dormir, não quer ir mais para onde você vai, então dá mais trabalho. Sonhos, projetos e realizações, enquanto estão no abstrato, é mais seguro. Depois que se torna realidade, dá mais trabalho. E as pessoas, pelo sono da indolência, às vezes fazem os seus sonhos morrerem. Porque dá trabalho. Criança dá trabalho. Sonho dá trabalho. Projeto dá trabalho. Realizações dá trabalho. Se requer mais disposição. E aí Salomão está diante desse grande problema. Aí imagina o jovem Salomão. Acabou de orar, acabou de sacrificar, fez o que ninguém fez, foi aonde ninguém foi ao lugar mais alto de Gibeão, adorou o Senhor, ofereceu aquilo que ninguém na história havia oferecido. E a resposta de Deus é: problema. Aí o Espírito de Deus dá sabedoria a Salomão, e Salomão diz: trazei-me uma espada, versículo 24, trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei, e disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, a outra que não teve sabedoria, prudência, para manter vivo o seu sonho: nem teu nem meu, divide-o antes. Divide-o antes. É isso que o diabo quer fazer com nossos sonhos. É isso que o diabo quer fazer com nossas famílias. É isso que o diabo quer fazer com nossos filhos, nossos projetos, nossos sonhos. Ele fala: não é dele, também não é meu, mata. Mas quando a espada da justiça chega, a verdade aparece. Aleluia. Quando a espada da justiça se manifesta, a verdade vem à tona. O rei falou: trazei-me uma espada. É por isso que João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus separa o vivo dos mortos, a mentira da verdade, e ela manifesta a direita aquele que anda em retidão diante do Senhor. A perda daquela mulher foi momentânea, mas a vitória foi permanente. Aleluia. Eu vou repetir, para ver se de repente você pega. A perda daquela mulher
foi momentânea, foi só uma noite. Lembra alguma coisa? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando ela foi amamentar o seu sonho, o sonho da justiça brilhou. Ela falou: não é meu. Chegou diante do rei, o rei falou: traz uma espada. A espada chegou e ela divide a alma do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para entender, discernir a intenção do coração humano. Escuta, Deus nessa noite está penetrando na sua alma, está tirando o que é morto, vai trazer a tona ao vivo, e você vai sair daqui livre, liberto, salvo, restaurado, levando aquilo que lhe pertence. Aleluia! Satanás não vai matar o que é teu. O pai da mentira não vai matar o que é teu. O que é teu é teu. Aleluia! E o rei sábio vai julgar com retidão, ó glória. Ele vai advogar a tua causa. Ele é juiz, mas ele também é advogado. Ele está olhando para você, ele está olhando a sua causa. Ele tem os olhos como chama de fogo. Deus, aleluia! Ele é um rei sábio. Quando ele falou: traz a espada, a mãe verdadeira se enterneceu por causa do filho vivo. Ela olhou e falou: meu menino, é o meu sonho que eu gerei durante 9 meses. É o meu projeto, é o meu sonho, meu casamento, meu marido, minha esposa. São meus filhos, meu projeto. Não, Senhor, não. Dei a ela, como quem diz: eu prefiro perder do que ver morto. Eu prefiro perder do que ver descendo a sepultura. Eu prefiro perder, mas eu quero com vida. Alguém falou: opa, já sei de quem é. Dai a essa. Que é o menino vivo. E você lembra da fala dela? E lembra da fala do rei? Vamos voltar? Edgar, pode me acompanhar, o grupo de novo pode se manifestar. Está aqui o texto. Versículo de número. Por o texto todo, eu acho. 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa. Lembra, meus irmãos, da parábola do semeador? Que eles semearam. E alguém pergunta: Senhor, tu não plantaste o trigo? Quem semeou o joio? Aí Jesus fala: o maligno semeou. Mas só que eles não perceberam. Quando o maligno semeou o joio, eles não viram. Essa mulher, quando dormiu, ela não percebeu quando a outra foi lá e pegou o filho dela vivo. Amados irmãos, Satanás, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. E quando ele rouba aquilo que nos pertence, a gente não percebe. Ele vem na calada da noite, na meia-noite. A Bíblia diz que ela foi lá e tomou, tirou. E no Oriente Antigo, não era igual a gente agora não, mano, que a gente dorme meia-noite, 1h da manhã não, com a luz do celular no nosso olho, a gente igual drogados aqui, com a luz do celular nos nossos olhos. Eles dormiam por volta das 19 horas. Meia-noite, eles já estavam quase lá, no sono, acho que é REM que eles falam, que é aquele sono que você apaga por completo. Ela não sentiu. Satanás espera a gente estar adormecido para roubar o que é nosso. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daqueles que nele confiam. A Bíblia diz que Deus dá os seus até de madrugada. Entenda, Satanás não vai pegar nada que é teu. E se meter a mão, a espada do juízo vai vir e vai advogar a teu favor. Deus não vai permitir você ser envergonhado, roubado, injustiçado. Deus, Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E respondeu o rei e disse: dá a esta o menino vivo.
De maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel viu a sentença que deram ao rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Aqui, deixa eu ler o texto todo. E levantou-se à meia-noite, e me tirou meu filho do meu lado, dormi na tua serva, e deitou no meu seio o filho morto, e deitou no meu seio. E levantando eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho. Quando ele dá o decreto, ela fala: não mata, não mata. Deixa o menino viver, mas não mata. A sua perda pode ser momentânea, e às vezes nós vamos perder. Mas quando o sol da justiça e a espada da justiça se manifesta, a vitória ela é permanente para a glória do Senhor. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não dorme, nem cochila, Ele não tosqueneja. A Bíblia diz que Ele não vai deixar vacilar o nosso pé. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é Deus. Aleluia. Eu quero terminar lendo o Salmo 72. Diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça, os teus pobres com juízo. Os montes darão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrará o opressor, ó glória. Temer-se-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros, ó glória, emudece a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde rios às extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó, ó glória. A sentença que ele deu à serpente lá no Éden, aleluia. Os reis de Tarsis, das ilhas, trarão presente. Os reis de Sebá e Seba oferecerão dons. Todos os reis prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, oh glória. Se você está clamando, eu quero te dizer nessa noite: Deus está ouvindo o seu clamor. O juiz se levantou, ele julgará a sua causa. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem o ajude, oh glória. É você que não tem condições de pagar um advogado, um juiz, está desamparado, ninguém enxerga, ninguém vê. Deus vai te socorrer. Compadecer-á de todo o pobre e do aflito, salvará a alma dos necessitados, livrará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele, e viverá, ó glória, e se lhe dará do ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, ou seja, sacrifício, oração, gratidão, adoração ao Senhor. O seu fruto se moverá como o Líbano,
e os da cidade florescerão como a erva da terra. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilha. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Ele está falando: eu sou rei da terra, mas eu sirvo a um Deus que é rei da terra e do céu, do mar e tudo que nela há. A Ele adoração e louvor. A Ele. A Ele. Essa palavra sabe por quê? Para pessoas que perderam, para pessoas que foram roubadas pelo diabo, para pessoas que estão abatidas, tristes, voltando na nostalgia. Deus nessa noite está falando para você: não viva na nostalgia, viva na saudade. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Se alimente de coisas boas. Adore a Deus. Faça o que ninguém fez. Vai aonde ninguém foi. Que Deus vai te responder em sonho. Oh, aleluia. Que nessa noite, quando você dormir, repousar sobre o seu travesseiro, Deus possa te visitar. Que você não possa ter pesadelos, sonho com demônios, com Satanás, não. O Deus de Israel possa te visitar em sonho e responder a tua causa, tirar de você a dor, a angústia, os traumas e derramar sobre você o Espírito Santo de Deus. Colocar sobre a sala da audiência e julgar a tua demanda com retidão. Porque quando a verdade vem, a mentira tem que sair. Quando a espada da justiça se manifesta, a verdade aparece. Não tem como, amado. A mentira não dura para sempre. Uma hora a verdade vem à tona. E aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele olha tudo e todos, e nessa noite Ele está aqui Glória a Deus. para colocar os papéis na frente, na tona. É o paralítico de 38 anos, amado. Jesus, quando chega lá, a Bíblia diz que tinha muitos coxos, cegos, ressecados, paralíticos. Aí Jesus está passando, ele é onisciente. Ele olha e fala: isso aqui está 1 ano, isso aqui está 2, isso aqui está 5, isso ali está 7, isso ali está 10, isso aqui está 15, aquele ali está 20. Esse aqui tem 25 anos esperando um milagre. Mas ele ainda está aqui esperando. Aí quando ele olha outro, ele está 38 anos. É o mais antigo. Chegou a vez dele. Chegou a vez dele. Vem. O mestre chamou. Essa palavra não é para todos, eu sei. Mas eu acredito que há pessoas aqui que chegou a hora do seu milagre. Chegou a hora do mestre te chamar. Chegou a hora dele falar: queres ficar são? Queres se ver livre desse problema? Queres se ver livre dessa enfermidade? Queres se ver livre disso que te causa dor e pânico, é sombra, ansiedade, depressão? Queres? E não responda de maneira equivocada: não, quando eu quero ir desse outro antes de mim. Eu sei, amados irmãos, que você tem se decepcionado com a igreja, porque a igreja tem se tornado uma relação de competitividade. Quem prega mais, quem canta mais, as 10 mais, os melhores pregadores, os melhores cantores. Eu sei. As pessoas estão indo para a festa, estão passando por cima dos enfermos, dos doentes, e não estão nem aí, eu sei. Mas o homem de Nazaré, o Galileu que vê tudo e todos, ele está olhando e está falando: ei, chegou a sua vez. O
O homem da mão furada na mão chegou a sua vez. Oh, meu Deus. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Não é o movimento do tanque. Porque o tanque, se não mover, dá bicho. Mas a água de Jesus não dá bicho. A água de Jesus salta para a vida eterna. Jesus não é o tanque. Jesus é maior do que o mar. Jesus é maior do que todos. Ele é a água da vida. E aquele homem levantou. Chegou a hora de levantar. Se levanta. Se levanta. Que Deus te visite como visitou Salomão. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo se você pode.